saudar os nossos irmãos desencarnados também, que vêm ao nosso encontro para também dividir com nós o conhecimento e a sabedoria. Nós vamos falar hoje do capítulo 4 do nosso Evangelho. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E esse nascer de novo, nós sabemos que ele tem múltiplas formas de acontecer, né? Nós conseguimos nascer várias vezes, até numa única vida, mudando nossos pensamentos, nossas atitudes. São formas de renascimento. Mas, nesse caso, nós vamos hoje falar, no item 18, sobre a questão da reencarnação, em função dos nossos laços familiares. O título, nesse item 18, é o seguinte: a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. E só nesse título nós já teríamos assim horas para conversarmos, né? Por quê? Porque o que realmente nos dá ou deveria nos trazer a tranquilidade em relação às dificuldades, aos sofrimentos, às discórdias, né, familiares, tanto na família, nosso lar, como às vezes naquela que se estende ao nosso entorno, seja profissional, seja de vizinhança, social, entre amigos, enfim, é o saber que nada vai se acabar com a nossa morte física. Que em breve, em outro momento, nós estaremos reunidos novamente com esses seres que amamos e que desejamos estar, como eles também conosco. E isso pode acontecer no plano espiritual, como também em novo encontro no plano material. E eu gosto sempre de fazer aquela análise, né? Você às vezes é criado num bairro e ali tem seus amigos e cresce com eles e tem toda uma história de vida. Mas aí você casa, ou mesmo sem casar, você pega na fase adulta um emprego que te faz ir para outro lado, pode ser do planeta, ou da cidade, ou do país, e você acaba tendo que meio que encerrar aquele momento com aqueles com quem você teve uma vida, uma história. E muitas vezes vai aquela saudade, né? Fica aquele pouquinho daquele pesar assim, né? Poxa, agora não vou ter mais aquela pessoa que eu só saía da porta de casa, ia lá, já tomava cafezinho da tarde, já conversava, ou chegava do serviço ou da aula, podia ir lá. Essa pessoa não vai estar mais na minha vida, não da maneira como eu estava acostumada, né? Porque eu vou morar longe. E a reencarnação, ou o desencarne, ele também nos traz essa mesma sensação de saber, quando a gente sabe e crê conscientemente que a nossa vida continua, a gente vai, às vezes, um pouco pesaroso por estar se afastando daqueles que amamos, porém, com a satisfação de saber que a gente vai estar começando nova jornada e que um dia a gente volta a se encontrar. Ou numa pequena passagem, num retorno para rever esses amigos. Não é assim? A pessoa está morando... Eu tive uma irmã que morou 18 anos fora. A gente chegou uma época que ficava difícil muito de se ver, né? Hoje a gente tem internet, tem tudo, mas naquele tempo não. Quando ela retornou,
foi uma felicidade, estávamos próximas novamente. Em outras ocasiões, amigas que também se mudaram, ficaram distantes, mas que eventualmente conseguem voltar a Florianópolis, a nos encontrar. Isso é a nossa vida terrena, mas a nossa vida de espírito, ela também segue esse mesmo caminho. Na verdade é o oposto, né? Nós aqui que seguimos o mesmo caminho do plano espiritual, que é muitos anos à nossa frente. Então nós aprendemos com a vida espiritual e trazemos para a vida terrena. Mas como aqui nós esquecemos parte daquilo que nós aprendemos, só está lá no nosso interior, no nosso inconsciente, às vezes nós nos desviamos tanto do caminho que começamos a acreditar que tudo acaba aqui. E aí vem o desespero, vem a dor, vem a revolta. Então, em primeiro lugar, é essencial que nós tenhamos na razão dos nossos pensamentos a clareza do quão é real e necessária a reencarnação. Porque, como diz o título, é ela que fortalece os nossos lares, nossos laços familiares, né? Ao passo que aqueles que acreditam que essa passagem é única, pense, a gente às vezes briga, fica chateado com uma pessoa e naquele dia aquela pessoa parte, ou nós partimos. Como fica quem ficou pensando, bom, agora acabou e eu nunca tive a oportunidade de pedir desculpa, porque a gente foi brigar logo hoje a pessoa foi embora. E aí? Vou amargar até o último dia de vida aqui, porque tudo acaba e acabou. Não é justo. E se Deus é justiça e nós cremos na justiça, Ele sempre nos dá a oportunidade. E aí, mais uma vez, a razão pela qual reencarnar é vital para o nosso crescimento espiritual, que é o que somos, seres espirituais. Então, no item 18, ele começa dizendo assim: os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, o destrói. Quer dizer, o fato de não termos a possibilidade desse reencontro é que causa fim em tudo. Mas o fim não existe. O fim é o término de uma experiência e sempre o começo de uma outra. Por isso que esses laços não se perdem. Muitas pessoas já me falaram nesse meu tempo todo de caminhada na doutrina, né, que dizem, ai, mas como é que pode? Eu vou ter, e aqui, num certo momento, eles vão falar sobre isso, eu vou ter 20 pais, 20 mães, como é que vai ser? O meu marido vai virar meu pai, o meu irmão vai virar meu marido? Que confusão é essa de reencarnação? É tudo muito mais perfeito do que nós imaginamos. Nós sempre teremos os afins próximos de nós. Nós nunca estaremos tão longe e nunca serão tantos pais ou tantas mães quanto nós imaginamos. Serão sempre seres que amamos. E no plano espiritual, não importa a identificação que tenhamos aqui no plano terrestre. Aquele que foi meu marido, no plano espiritual, volta a ser meu irmão.
mais amado, mais identificado, ou não. Quantos maridos, né, ou esposas, ou casais, se dão de uma forma que querem até partir juntos, de tão fortalecida união. Outros vivem uma relação duradoura, mas quando se encerra num plano de amizade, de carinho, de respeito. E às vezes não é aquele amor que um dia, talvez em alguma existência, já tenha tido. Mas no plano espiritual, voltamos e continuamos com aquela amizade, com aquele carinho. Experimentamos da experiência carnal para nos melhorarmos, para aprendermos a lei da convivência, a lei do amor, a lei do respeito, da caridade para com o próximo, com aquele que está dividindo a sua caminhada conosco. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. A gente nunca vai estar longe de quem a gente ama. E sempre vai estar encontrando, digamos assim, novos amores. Não é assim quando a gente se muda? Eu nunca vou ter uma vizinha como aquela. Como aquela não, porque aquela é única. Mas a gente acaba descobrindo uma nova vizinha com novas perspectivas, ou uma nova colega de trabalho ou de estudo, enfim. Sempre nós teremos pessoas afins, ou seja, pessoas que nos amam, que conseguem ter uma relação de carinho que muitas vezes nós nem entendemos o porquê, apenas sabemos, através de um olhar, de um gesto, que nos sentimos bem, que nos sentimos amados, abraçados, acariciados ou até protegidos por aquela pessoa, que às vezes nem fala muito com a gente, que às vezes nem divide muito a sua própria vida com a gente, nem a gente com ela. Mas há uma certeza de que se houver necessidade e a gente disser, preciso que segure a minha mão, aquela pessoa está lá ali. Compensação, tem outros que a gente, tá junto, passeia, trabalha junto, mas que sempre tem uma coisa assim, que meio que incomoda, e é a necessidade, de aprender a lidar com as diferenças, com esses incômodos, de saber respeitar o outro nas diferenças. Eu ontem escutava uma coisa que eu achei interessante. A pessoa não soube assim explicar da maneira, talvez, da melhor maneira possível, mas uma pessoa disse assim, a família de tal pessoa, eles não se amam, eles aceitam os defeitos um dos outros. Quer dizer, na verdade, eles se amam muito, porque quando a gente ama verdadeiramente, a gente olha o defeito, a gente sabe que ele existe, mas ainda assim a gente dá tudo que pode por aquela pessoa. Não estou falando em passar a mão na cabeça, em dizer que os erros estão corretos, não é isso. Mas o verdadeiro amor é daquela mãe que vai na fila do presídio para ver o filho, que mesmo sendo um ladrão, um assassino, seja qual for o crime que ele tiver cometido,
mesmo consciente dos erros, ela vai lá, porque ele é o seu filho. E ela o ama além dos seus defeitos. Então eu achei muito interessante, porque a pessoa colocou, mas ela estava meio perdida, eu acho, em função do que é amor verdadeiro. Ou então ele quis dizer, as pessoas dizem que se amam, mas na verdade são apaixonados ou acomodados na convivência. Porque quem ama de verdade sabe e deve conviver com as diferenças. Até me lembro que certa vez, uma vez me perguntaram assim, a gente tem que casar com aquela pessoa que a gente mais amou na vida, tal, não sei o quê. Eu digo, olha, o amor nesse sentido é muito relativo. Porque às vezes tu pode até te interessar muito por uma pessoa, tu achar que é a pessoa da tua vida. Quando tu começa a ver os defeitos da pessoa, aquilo vai vindo, vai vindo, vai vindo, e parece que te passa, e tu diz, eu não tenho jeito de conviver com aquela pessoa. Mas tu até acredita que a ama. Mas conviver, como a gente chamava antigamente, casar, ou hoje, juntar as escovas de dente, não dá certo. Então, eu sempre dizia para umas meninas, digo, olha, eu acho que a gente casa com a pessoa que a gente consegue aceitar os erros. Né? Porque não é com todos os erros que a gente tem essa facilidade. Eu sempre dizia assim, eu não gosto de sentar do lado de uma pessoa que come de boca aberta, então para mim seria um caos. Mas para outra pessoa isso poderia ser nada. Isso aí é besteira. O que tem? Né? E eu estou falando isso só como uma brincadeirinha, um exemplinho, mas é assim. Né? O que a mim às vezes incomoda, a outros não. Por isso eu vou ficar com aquele que, de certa maneira, eu consigo amar, apesar e com os defeitos que tem, como também a recíproca é verdadeira. Eu vou esperar que me amem também, entendendo que eu tenho as dificuldades e os defeitos. Né? Então, há essa adaptação. O amor é isso. Quando se fala que o amor ou a caridade tudo suporta, é porque realmente quem ama verdadeiramente consegue ter essa visão. Claro que para nós esse amor pleno ainda está distante. A gente às vezes consegue, como dizem, até a segunda fila, né? Até a segunda esquina, não sei como é que é o ditado, né? Eu vou até ali, dali para diante, o amor fica meio balançado, assim, a gente não está ainda nessa estrutura plena de olhar para o outro e, né? Que bom, e quiçá consigamos o mais breve possível chegar a esse patamar. Mas até lá a gente vai se exercitando, né? Passando pelos menores defeitos, que a gente sabe que também muitos estão se esforçando para conosco também, né? Que a gente não pode esquecer que nós também não somos osso duro de roer também, né? A gente também não é fácil. Então, não dá para apontar um dedo lá, porque acaba virando 3 para nós, né? Então, duráveis somente o são as afeições espirituais. Isso é uma frasezinha desse tamanho aqui no meio do item 18, mas ela diz tudo. Porque no plano terreno a gente vive e veio para viver muitas experiências. E para aprender a entender o que é esse amor. Então a gente sabe que nessa estrada nem sempre a gente acerta de primeira.
E aí vai mudando aqui, vai mudar de lá, e vai. Achou que amou aquele, daqui a pouco já está amando o outro ou a outra. Achou que ia ser assim, daqui a pouco virou assado, né? Porque faz parte. É a escola que nós viemos estudar na vida encarnada. É esse o aprendizado. Agora, o amor no plano espiritual, onde nada fica oculto, esse sim é para sempre. Esse é o amor verdadeiro. Esse é aquele que perdura na nossa reencarnação e que faz com que a gente olhe aquela pessoa estranha e diga: eu tenho um afeto que nem sei porquê. Mas o nosso dito inconsciente no plano físico, ou o nosso espírito, as nossas lembranças, elas sabem. E ela traz no nosso sentimento isso muito bem implantado. E aí só na presença daquele mesmo ser que espiritualmente nós já nos declaramos, já nos encontramos, a gente volta a sentir. E não é, claro, o amor de homem para mulher, de mulher para mulher, enfim, não é o amor do acasalamento, não é o amor de marital, mas é o amor universal. Aquele que um dia nós vamos ter da mesma forma para com os nossos filhos e para com os nossos vizinhos. Porque estar nossos filhos, ou nós estarmos mães ou pais de alguém, é uma promessa de cuidar de almas que necessitam ter alguém para orientá-las até o período necessário de suas vidas. Mas amar a todos igualmente é a busca que fizemos, sem distinção. E aí, quando nós olharmos então todos nesse mesmo limiar, com certeza estaremos em mundos muito mais felizes. Muitas vezes, né, nós temos, como diz aqui no item 20, o temor de que a parentela aumente indefinitivamente em consequência da reencarnação. É do fundo egoístico. Prova naquele que o sente falta de amor bastante amplo para abranger grande número de pessoas. Então, e ele aqui depois cita o exemplo, né? A gente às vezes pensa assim, não, mas o meu marido vai ser meu marido em todas as minhas vidas, porque é só ele que eu vou amar desse jeito que eu amo. Ou então, a gente escuta até pessoas dizerem assim, não, eu só vou ter um filho porque não dá, o meu amor é tanto por ele que eu acho que se eu tiver outro eu não vou amar como amo esse. Gente, você tá aqui, ó. Não sou eu que estou dizendo, tá aqui. É de fundo egoístico. Por quê? Pergunta para um pai que teve 10. Ou para aqueles mais antigos, para as mães que geraram 13, 15 filhos. Pergunta se elas escolheriam um deles. Todos com certeza diferentes, todos com certeza com algumas qualidades que poderiam deixá-la um pouco mais à vontade, um pouco mais ligada em determinados assuntos, outros com outras qualidades que a fariam ligada da mesma maneira.
né? Porque, claro, com cada pessoa a gente reage de acordo com a situação. Então, eu tenho aquela filha que é mais amorosa, que tal? Então eu gosto muito de estar com ela quando eu estou me sentindo carente. Mas eu tenho aquele filho que é médico e sempre que eu estou precisando de uma coisa é ele que vem, que me traz a medicação, que me dá as injeções com carinho, com afeto. Então eu só quero ele quando eu precisar de uma injeção. E assim sucessivamente. A minha mãe costumava dizer assim, nós somos em 4 filhas. Ela sempre dizia assim, as 4 são ótimas. Cada uma tem uma qualidade. Que às vezes as pessoas chegavam, né? Antigamente tinha muito disso. Depois começaram a parar porque, né, sempre se comentava que causava até problemas psicológicos nas crianças. Porque era aquela coisa, né? Olha, poxa, essa sua filha é muito bonita. E ela sempre dizia assim, essa é muito bonita, a outra é muito inteligente, a outra cozinha como ninguém, a outra costura como ninguém. E ali ela encerrava o papo. Isso é amor. Não é amar uma única coisa, não existe. De único, só cada um de nós. Nós somos únicos e por isso diferentes uns dos outros. E aí a gente exercita o verdadeiro amor, que é amar as diferenças. E por isso, reencarnar é, de fato, a oportunidade de aprendermos cada vez mais a convivermos melhor com aqueles que estiveram e estão próximos a nós. Não interessa a figura humana em que eles venham participar da nossa vida. O que interessa é que nós iremos com eles aprender e ensinar a convivência e crescer o verdadeiro amor em cada um de nós. Que Deus nos dê luz, amparo, para que consigamos seguir essa nossa trajetória. Que a fé raciocinada não nos falte e o aprendizado seja constante. Que assim seja.